dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Otoniel Ribeiro Machado com mais uma mensagem da parte do Senhor para vocês. Você abrindo a Bíblia aí, você vai abrir em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, que fala assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ainda em uma outra versão, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nos tornássemos justiça de Deus. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, ainda está escrito assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, a cédula de dívida, nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Ainda em outra versão, riscando a cédula de dívida que tínhamos, cravou-a na cruz. E o mais bonito, no versículo 15 do capítulo 2: e despojando os principados e potestade, os expôs a público, e deles em si mesmo, e deles tributou em si mesmo, e deles fez crítica a eles, zombou deles, puseram eles a zombaria. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu quero que Deus nesse momento venha nos iluminar, nos guardar, nos tirar todo o empecilho, para nós trazermos essa mensagem da parte do Espírito Santo, totalmente iluminado por Deus. Que as nossas vontades aqui não fiquem nessa mensagem, mas que você possa aí receber de Deus algo extraordinário. Todos nós sabemos que o homem pecou e todos que pecam é condenado à morte. Mas essa justiça estabelecida no céu, que julgava o pecado e assim por diante, o que estava com o pecado, que era o pecador, e o condenava à perdição, essa justiça, ela foi reparada. Com que? Reparada com Cristo. Porque aqui, Paulo escreve aos 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Cristo não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Deus não fez ele ser pecador, mas fez dele o pecado. O que é isso? Como Deus odiou o pecado, Deus odiou o pecado que estava pendurado na cruz. Por isso que Cristo, quando diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou o seu filho, mas desamparou o pecado, porque ali Jesus estava encarnando o pecado. O pecado estava sendo pregado na cruz. E Paulo fala isso e afirma isso lá em Colossenses, que as minhas dívidas, as células de dívida, ou seja, o meu pecado original que vinha de Adão, foi cravado na cruz, provando assim que o Jesus, que era justo e bom, que não conhecia pecado, se fez pecado, para que tornássemos na justiça de Deus, para que nós fôssemos feitos justos por Deus, ou seja, justificados por Deus em sua justiça. E isso, os que tinham a legalidade do pecado e que cobrava do ser humano e judiava do ser humano no pecado, que era os demônios, os principados, Paulo deixa aqui no capítulo 2 de Colossenses, no versículo 15, e diz assim: e despojando os principados e potestade, expôs-o a público, a ridículo,
ridicularizou deles, zombou deles. Os demônios são zombados por Deus. Por quê? Eles não têm mais legalidade sobre os filhos de Deus. Porque o que eu era o pecador, agora o meu pecado foi cravado na cruz junto com Cristo, que se fez pecado por mim para me tornar a justiça de Deus. Você é justificado por Deus. Não aceita outra situação. Você é justificado por Deus. Você é de Deus. A justiça que te condenava lá atrás, agora ela te justifica, tornando-o inculpável. O seu pecado do presente, do passado e do futuro foi cravado naquela cruz. E todos os demônios que te acusam estão enganados. Quando os demônios começarem a te acusar e você se sentir oprimida ou oprimido, você diz assim: olha, o despojo desta guerra Deus tomou. Jesus levou o despojo. Jesus deixou vocês sem nenhuma munição, sem nenhum poder sobre nós. Eu sou justificado pela morte expiatória de Cristo na cruz. Por isso sou salvo em Cristo Jesus. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus vos abençoe. Não esqueça de nos abençoar. Clica aí no joinha. Dá um joinha para nós aí. E além do joinha, se inscreva em nosso canal. Deus vos abençoe ricamente. Que fique com Deus. Que Deus ilumine todos os seus passos e os seus caminhos. Você é de Deus porque você é justiça de Deus nessa terra. Sua vida em Deus, justificada, faz com que os demônios sejam zombados, porque eles não têm poder sobre o sangue de Jesus que te cobre. Amém?